E aí, galerinha, tudo bom com vocês, meus queridos, futuros técnicos de segurança do trabalho? E aí, vamos iniciar, né, a nossa segunda aula desse novo módulo. Estão pronto para estudar? Tá todo mundo tranquilo, todo mundo bem, todo mundo cumprindo a quarentena. E quem está indo trabalhar, está fazendo seu papel de prevencionista, de estudante de segurança do trabalho, cuidando-se, né? Não vacila na prevenção. Certo, gente? Então hoje, meus queridos, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante nesse contexto, certo? Do, da análise do ambiente de trabalho. É uma coisa que eu já venho falando, de vídeo em vídeo, abrindo o olho de vocês, para que vocês despertem para essa consciência, que é a percepção dos riscos ambientais no ambiente de trabalho. Vocês estão lembrados disso aí, galerinha? Então, vamos trabalhar risco ambiental hoje. É a hora, hein? E é aqui onde a gente vai aprender realmente onde se faz segurança do trabalho. Porque nessa caminhada aqui dos riscos ambientais eu vou abordar muitas coisas. Lembrando que a NR15 vai ser a nossa mãe aqui dentro da parte dos riscos ambientais e vocês vão entender lá no futuro, tá? Mas me digam uma coisa, vocês sabem o que é risco ambiental? Eu não vou nem esperar a resposta, que não tem como, né? A aula é gravada, né? É brincadeira, gente. Vocês sabem que eu gosto de fazer essas brincadeiras. Mesmo na aula gravada, a aula tem que ser boa. Então vamos lá. O que seria riscos ambientais? Eu vou trazer aqui umas definições de riscos ambientais para vocês, certo? Começando com as básicas, mais claras, e depois vou até o X da questão, que é a concepção normativa, que está bem dentro de outra norma que a gente vai trabalhar aqui, que se fala muito de risco ambiental, inclusive de programa, né? Que é a NR9, beleza? Mas vamos saber aí o que é risco ambiental. Os riscos ambientais no trabalho referem-se a quaisquer fatores físicos, químicos, biológicos e ergonômicos que possam afetar a integridade do trabalhador durante o exercício de sua ocupação. Tá vendo? Riscos ambientais no trabalho refere-se a qualquer fatores químicos, biológicos, físicos e ergonômicos que possam afetar sempre a integridade física do trabalhador. Risco sempre vai afetar a integridade física do trabalhador. E aí é o nosso ponto X, nosso ponto chave, porque devemos, com a nossa percepção de risco, certo? Antecipar, fazer com que esse risco não chegue até a integridade física do trabalhador. Mas a gente vai conversar sobre isso mais na frente, onde eu vou citar para vocês a hierarquia, né, de antecipação do risco. Mas vamos devagar, tá? Vamos devagarzinho. E eu teria outra definição para vocês. São elementos ou substâncias presentes em toda atividade laboral que, acima dos limites de tolerância, podem ocasionar danos à saúde das pessoas. Olha só, essa daqui já está ficando mais técnica, viu? Está chegando mais onde seria realmente uma coisa parecida com o que se define normativamente os riscos ambientais, tá? Tira o olho da tabela aqui do lado, tira o olho, que a gente vai falar dela agora não, tá? Vai chegar a hora, certo? Eu vou contar a historinha dessa tabela um pouco para vocês. São elementos ou substâncias, que aí ele fala de elementos físicos presentes no ambiente, aí a gente vai reportando a risco físico, ou substância, e aí a gente vai chegando a riscos químicos, substâncias químicas, presentes em toda atividade laboral, que acima dos limites de tolerância podem ocasionar danos à saúde das pessoas. Então, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui, certo? Eu sempre vou abrindo meus parênteses, né? Mas é importante esse parênteses. Para que vocês entendam uma coisa muito boa que está aqui nessa definição. Quando ele fala de limites de tolerância. O nome já diz alguma coisa para vocês, não? Tolerar, limitar. Há um limite, há uma tolerância. A exposição do trabalhador ao risco tem limites,
tem tolerância, não é verdade? E vocês já ouviram falar nisso. Mas o que se entende-se por limite de tolerância? O que seria, professor, esse limite, essa tolerância? Bom, aí eu vou me reportar em NR15, né? Para que ninguém fique dizendo aí depois que o professor está inventando história. Ah, o professor aí inventou uma tal de uma história aí, não sei de quê. Vamos falar dentro da norma. Porque contra a norma não tem. Contra fatos não há, né? Verdade. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A NR15, ela classifica essa questão, tá? Bem direitinho ela faz essa classificação. Ela vai dizer o que é para ela limite de tolerância, tá bom? Então vamos chegar a esse fator aí para que a gente possa trabalhar essa questão. Tranquilo? Vamos lá. Entende-se por limite de tolerância para os fins desta norma a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Coisa interessante, né? Entende-se por limite de tolerância para fins da norma, ela mesmo diz, para fins dela, a concentração, o tanto que o risco está concentrado, ou a intensidade, o tanto que ele está intensamente no ambiente, certo? Máximo ou mínimo, relacionada com a natureza, aquilo que ele é, físico, químico, biológico. E o tempo de exposição, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 8 horas, 6 horas, 4 horas. Qual é o tempo de exposição que aquele trabalhador está exposto àquele risco? Seja ele físico, químico, certo? Biológico, risco ergonômico. Ah não, professor, mas risco ergonômico, sim, ele está exposto. Repetitividade, 8 horas. Passa a caixa, volta, vai. Isso é repetitividade, isso é repetição, isso é exposição. Agora, quantificar e qualificar é outra história, a gente vai chegar aí. Mas o tempo de exposição é a carga horária que aquele trabalhador está dentro do ambiente laboral exercendo a sua função. Então ele pode estar exposto, vamos a um risco mais conhecido, ao ruído. Ruído, 8 horas, 85 decibéis. Ui! E aí? Não é? Olha como já muda. Ruído, 8 horas, 50 decibéis. Ou ruído, 1 hora, 45 decibéis. Tá vendo aí? Natureza, ruído, tempo de exposição, 1 hora, nível, 45 decibéis. Concentração, intensidade. Tá vendo? É simples. Coloquem essa formulazinha na cabeça. Tudo que a gente faz, mesmo que seja PPRA, mesmo que mude para PGR, isso não vai mudar. É o tempo de exposição, o limite de tolerância, que está dentro da norma NR15. E ela tem limites de tolerância para ruído, calor, frio. Quando se passa desse limite de tolerância, se atravessa essa barreira mínima ou máxima, então o trabalhador está prejudicado se não tiver as medidas de proteção adequadas. Iniciando-se ao que eu falei antes no outro vídeo, a hierarquia de proteção. Medidas coletivas, inicialmente, certo? Para depois das outras medidas, a gente chega no fim da hierarquia, que eu já tinha falado para vocês, que vai ser o equipamento de proteção individual, a nossa meia sola. Para quem gostar, para quem não gostar. Entendeu? Então, gente, é isso. Certo? Que a NR15 define como limites de tolerância. Estão entendendo? Aí eu vou falar para vocês. Eu acabei de citar uma coisa,
certo? Que a gente chama de nível de ação. Mas, professor, o senhor foi muito rápido. Que história é essa de nível de ação? Olha, o próprio nome já diz. Nível de ação. Bora, age, cara. Tá na hora de agir. Tá na hora de fazer alguma coisa. Se eu cheguei a 85 decibéis e lá na tabela da NR15 está lá, é o limite máximo de exposição. Eu já ultrapassei esse limite. Então eu tenho que agir, cara. Já era para ter agido antes. Por regra, a gente vai agir com 85 ou se eu chegar a 80. Olha só, eu medi, chegou a 80. Ah não, deixa eu chegar a 85. Tá certo isso? Não. Em 80 você já tem que agir, é o nível de ação. A norma, certo? Ela já fala 50% do nível de ação. Correr atrás, diminuir, reduzir. Então, se eu conseguir agir dentro dessa forma, nas medidas coletivas, dentro do meu nível de ação, que eu vou dizer isso para vocês, o que é agora o nível de ação, certo? Aí, eu consigo reduzir e diminuir a exposição do trabalhador ao risco. Mas o que é nível de ação, professor? Para fins da norma, que aí seria a NR9, certo? Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem o limite de exposição. Então você vai deixar para agir quando está com 85? 90? Não. Certo? Esse é o nível de ação que diz aqui. Devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Então, a tabela lá da NR15, que fala sobre ruído, me diz que 85 é o limite máximo. Então, é o meu nível de ação? Não, meu nível de ação é antes, porque 85 é o limite máximo. Então, em 80 eu já tenho que agir. Eu tenho que verificar o risco ambiental que está fazendo com que esse limite seja ultrapassado. Máquina ruidosa, equipamento ruidoso. Então, todo esse tipo, certo, de ação tem que ser tomada antes, para que a gente reduza e mantenha o nível dentro, certo, da preservação da integridade física do trabalhador e aí consertando, adequando, melhorando a máquina e o equipamento, a gente vai estar fazendo o quê? Com que a empresa tenha uma condição melhor de trabalho, produza melhor. A gente não pode afastar essa consequência, entendeu? Então, dentro daquelas duas definições de risco ambiental, para que eu pudesse falar mais abertamente para vocês, eu tinha que falar de tempo de exposição e de nível de ação. Espero que vocês se lembrem disso aí de uma forma mais básica, certo? Isso aqui é um contexto mais básico do que eu posso passar para vocês, mas dá para entender, entendeu? E se você pegar o livro das normas, que está na hora de começar a ler, né? Senhores e senhoras, abrir os livros das normas que você tem e já ir lá na tabelinha da NR15, olhar os níveis, os limites de tolerância de cada risco ambiental, que a gente vai ver depois aqui na tabela, dando uma lidinha na tabela, certo? Para mostrar a vocês, que vocês já estão vendo, certo? Que cada risco desse está correspondido lá dentro da tabela da NR15. Valendo salientar que a norma ela considera riscos ambientais, os físicos, químicos e biológicos que podem ser aferidos quantitativamente e qualitativamente. Mas nós nunca vamos deixar de ignorar o risco ergonômico e o risco de acidente. Eu não posso medir o risco de acidente. Eita, aquele fio ali está descascado, vamos medir para ver quantos decibéis ele vai dar. Não. Mas eu não posso, de forma nenhuma, certo? E isso já foi feito por auditores, por pessoas que trabalham na fiscalização da segurança do trabalho. Isso foi um tabu, é um dos tabus da segurança que foram quebrados, certo? Porque senão você antigamente só fazia um PPRA com os 3 riscos. Então as pessoas não queriam ignorar, os profissionais
Não, mas fazer só com físico, químico e biológico, e eu vou deixar o ergonômico e o de acidente para lá, como é que fica? Eu tenho que falar alguma coisa, não é um programa abrangente, geral, né? Aí começou-se a deixar. E a auditoria, não tira isso aqui. Não, a auditoria, então tá bom, foi aceitando, vamos trabalhar, porque prevencionista que é prevencionista não vai ignorar o risco, porque a NR9 só citou 3. Isso é para fim de insalubridade, certo? Para o fim de perícias, vai se considerar muito essa questão de físico-químico e biológico pela questão quantitativa, certo? Mas a gente não pode ignorar as 5 categorias de risco de forma nenhuma. E você tem que estar de olho nas 5 dentro do ambiente de trabalho. Faz parte da sua função. Técnico de segurança que não sabe o que é isso, ó, rasga o diploma e vai para casa. Tem que aprender. Isso é sério, porque isso é o nosso dia a dia. Nós vivemos porque o risco existe. Então, se ele existe, ele tem que ser mensurado, quantificado e qualificado. Essa é a nossa função, certo? Por isso que a gente estuda NR15, NR9 e aprende depois a fazer programas que vão servir como norte para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, certo? E aí eu vou fechar essa questão de definição de riscos ambientais com a definição legal normativa da NR9, que é a norma presente nas discussões sobre o que leva ao risco ambiental. O item 9.1.15 da NR9 diz assim: consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, que eu já falei antes para você, existentes no ambiente de trabalho que, em função da sua natureza, física, química ou biológica, concentração, decibéis, lumen, lux, ou intensidade, maior, menor, grau máximo, e tempo de exposição, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas de exposição, 12 horas de exposição, aí vai na hora extra, né? São capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Entenderam agora, gente? NR9 no seu item 9.1.5 classifica isso aí, certo? Bom, professor, foi alterado alguma coisa aí? Bom, a gente vai ver que... calma, certo? Porque qualquer alteração que foi feita em relação à PGR foi vedada, foi parada, certo? Não está valendo agora. É preciso que o Ministério lá da Economia e da Previdência Social façam a coisa como tem que ser feita, que deveria ter sido feita, certo? E, portanto, eu não estou levando em considerações ainda as alterações, certo? Mas esse item dos riscos químicos, físicos e biológicos ele não foi quase alterado. Então vamos continuar porque é a base da prevenção, tá bom? Causar danos à saúde do trabalhador. Já pensou, gente? Entenderam agora? Tudo está pautado nessa temática. Então, quando eu vou falar de qualitativo, eu vou reconhecer, eita, ali é um risco físico, ruído. Mas só que na vera mesmo, no dia a dia, diz ruído, mas eu sei que é um risco físico. Solda cáustica, acetato, benzeno. Ah, isso é um risco químico. É? Biológico. Covid-19. Risco biológico. Tá vendo aí? É isso que vocês têm que saber. Entendeu? Porque isso, no final todas as definições que eu trouxe para vocês, fazem o arremate-chave. Causar danos à saúde do trabalhador. Eles causam, comprovadamente, danos à saúde do trabalhador e danos ao bolso da empresa. Certo? A empresa sofre, o trabalhador sofre, todos sofrem. Só que fica ao Deus dará e ao vamos ver. Geralmente, quando aí a agulhinha
a justiça fura, dói no bolso do patrão e o empregado chora também. Certo? Então vamos seguir adiante com nossas concepções, certo? De risco ambiental, certo? No próximo vídeo a gente vai cair um pouquinho nessa tabela aí, tá? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês que todo risco ambiental, ele segue uma hierarquia, né? A pessoa só gosta de falar de hierarquia. Eu vou falar o quê? Uma ordem, tá bom para vocês? Uma ordem para poder chegar até o trabalhador. Ele começa com a fonte, que é o próprio, né? A trajetória, que é o meio que ele usa até chegar ao trabalhador. Fonte, trajetória, trabalhador. Esse é o caminho que o risco ambiental procura até chegar ao trabalhador. Entendeu? Então a gente tem sempre que saber que existe essa regrinha básica de exposição. Fonte, trajetória e trabalhador. Fonte, o tipo de risco. Trajetória, trajeto daquele risco, onde ele está. Certo? Qual é o trajeto que ele vai fazer? Eita, danei a cara aqui no balde de tinta. Qual foi o trajeto? O balde, vapor até o nariz do trabalhador. Qual foi a via atingida do trabalhador? Respiratória. Fonte, trajetória, trabalhador. Simples. Essa conta não é difícil não, tá? Então, gente, quero agradecer a vocês. A gente tá abrindo aí o leque de opções do que é riscos ambientais e só vai partir para as outras partes da disciplina quando aprender o que é risco ambiental. Tá entendendo? Porque eu não quero técnico de segurança aqui olhando pro teto quando alguém fala disso não. Certo? Lembre-se, segurança do trabalho tem suas bases. E uma das bases da segurança do trabalho é a percepção de risco. É saber qualificar e quantificar o risco. É saber o que é o limite de tolerância. É saber qual é o nível de ação. Porque senão não faz nada não, tá? Só chega lá e diz, bota um equipamento aí no cara e pronto. Isso não é segurança. Isso é balela. Não é segurança. Quem faz isso não está fazendo segurança do trabalho. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima segunda aula de riscos ambientais.